Bom dia. Hoje vamos meditar sobre o reino de Deus. Você já parou para pensar como você imagina que é o reino de Deus? Difícil, não é? Talvez você tenha a imagem pensando lá no Apocalipse, as ruas de ouro, e é bem possível, mas como será o reino de Deus? Como você deve entender hoje o reino do Senhor? Essa foi uma das preocupações do Senhor Jesus Cristo, que nós investíssemos no reino de Deus. Só que o ser humano ele tem um problema, ele investe naquilo que ele vê, né? Nós somos, seres da matéria, então nós temos que pegar nas coisas, e quando você não pega naquilo, é mais difícil de você investir sua vida. Então, como nós vamos reconhecer o reino de Deus? Vamos responder através de um texto aqui em Lucas capítulo 13, verso 18, cujo objetivo desse texto, Lucas 13, a partir do verso 18, é compreender a importância do reino de Deus. Veja, a igreja é uma expressão do reino de Deus. Nós investimos a nossa vida em muitas coisas. Alguns investem a vida na academia, porque quer ficar bem no corpo. Estou dizendo que é pecado, estou dizendo que é um investimento de tempo. Não é verdade? Não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo que é um investimento de tempo. Outros investem a sua vida no trabalho. Tem que trabalhar, né? Para comer. Aquele que não trabalha, que não coma, né? Que a Bíblia diz. Então, muita gente vai passar fome, se não está trabalhando, não coma. Brincadeira. Mas a verdade é que você está investindo da sua vida ali. Né? É brincadeira, mas não é, né? Está na Bíblia, então tem que trabalhar para comer. Outros investem no estudo. Você está investindo nos seus estudos, obviamente, porque você quer aprender mais e até ter uma progressão na sua vida profissional. E no reino de Deus? Como nós estamos investindo, como nós estamos atuando? Eu compreendo a importância do reino de Deus? Será que sim? Será que não? Jesus se preocupou com isso. E o Senhor Jesus, através de algumas parábolas curtas, ele quis mostrar a natureza do reino de Deus. Então, compreender a importância do reino de Deus, vamos observar isso aqui a partir de 3 parábolas curtas que Jesus nos apresenta nesse texto de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 18. 18 e 19 é a primeira parábola. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam nos seus ramos. O Senhor Jesus, ele é o mestre da didática, né, do ensino. O Senhor Jesus, ele conseguiu explicar coisas dificílimas com palavras tão simples. Nós percebemos nesta parábola, uma parábola do grão de mostarda, não é típico da nossa região, mas é um grão muito pequeno, 1/4 do grão de arroz, provavelmente é minúsculo o grão de mostarda, mas a partir dessa pequena parábola, nós entendemos que o reino de Deus, ele é pequeno aos olhos terrenos. Ele é muito simples, ele é muito pequeno aos olhos terrenos. Isso não quer dizer que nós não devemos investir no reino de Deus. Jesus quis mostrar isso. O reino de Deus é como esse grão minúsculo, que ninguém dá nada por ele. Mas quando planta, ele se torna uma grande árvore e os pássaros fazem morada nesta árvore. Parafraseando, ou melhor, elucidando essa parábola do Senhor Jesus Cristo, quando você olha o reino de Deus, está aqui a expressão do reino de Deus. Somos nós, pessoas simples, num lugar simples, né? Até, graças a Deus, que está climatizado, a gente não fica no calor, não é verdade? Cadeiras simples, e estamos aqui adorando ao Senhor Jesus Cristo. Outras igrejas nem têm climatização, nem têm sistema de som, e também são simples, e estão adorando o Senhor, expressão do reino de Deus ali. Então, quando as pessoas olham as igrejas fiéis à palavra de Deus, muitas delas igrejas simples no seu formato físico, tendem a desprezar tais instituições, no caso, o corpo de Cristo. E às vezes nós mesmos, os crentes,
né, acabamos deixando em segundo ou terceiro lugar o reino de Deus. Jesus está falando do reino de Deus aqui, não necessariamente a igreja. Jesus está falando do reino que ele trará quando ele vier, só que esse reino, enquanto não chega, né, ele tem uma expressão que não se vê aqui na terra, é a igreja. E nós vamos ver isso na próxima parábola. Então, não menospreze a igreja, não menospreze as coisas de Deus, elas são simples. As coisas de Deus são simples, para que todos compreendam, para que todos vivam nas verdades do Senhor. Elas não podem ser intransponíveis demais, complexas demais, inacessíveis demais, não pode. Porque Deus quis assim. Olhe, nós devemos observar que Jesus ele sempre esteve preocupado em falar do reino de Deus, falar do evangelho do reino de Deus. Lá em Lucas 4,43, nós lemos assim: ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Lucas 4,43. Então Jesus diz, é necessário anunciar o evangelho do reino. O evangelho ele não é separado do reino. Quando você prega o evangelho, você prega a salvação em Cristo, você está pregando o reino de Deus. E o reino de Deus se expressa como? Se expressa na igreja hoje. Então, a igreja hoje, como expressão do reino, é o grão de mostarda. Entende? Ela é o iniciozinho do que será o reino de Deus. Só que os seres humanos, eles são deslumbrados, né? Eles gostam das coisas mega, não é verdade? Por isso que algumas igrejas, elas têm prédios tão suntuosos, né? Prédios tão enormes e tudo. Estou dizendo que é errado ou que é certo. Estou dizendo que muitas vezes determinadas construções enormes visam atrair o povo que fica deslumbrado pela arquitetura. Entende? Mas o Senhor Jesus Cristo, imagino eu, não queria que a sua igreja investisse tantos recursos nessas coisas, mas investir no reino de Deus. E o reino estão nas pessoas, nos convertidos que fazem parte desse reino. Mas ainda, uma característica daqueles que vivem no reino de Deus é a pobreza. Agora você achou estranho. Eita, e agora, né? Vamos ser pobres para participar do reino de Deus? Mas tirem suas conclusões. Lucas 6:20. Então, olhando ele para os discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Olha aí. Certamente, Jesus não estava falando de pobreza financeira, não é verdade? Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está falando de pobreza espiritual. Em que sentido? Se eu me considero rico espiritualmente, no sentido que Jesus está falando, significa que eu sou abastado, eu não preciso de mais nada. Logo, eu não preciso de Deus. Jesus está falando que se eu sou um pobre de espírito, significa que eu reconheço que eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus, eu sou pobre de Deus, eu preciso ter mais de Deus na minha vida, da palavra de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus. Então, aí você liga isso com aquilo que Jesus falou, o reino de Deus é como esse grão de mostarda hoje. No futuro, será como essa grande árvore que todos vão se abrigar nela. Quando Jesus voltar, nós veremos o que realmente é o reino de Deus materialmente aqui nesse mundo. Por isso que a nossa fé, ela aponta para o futuro, ela nunca aponta para o presente. Se hoje você passa por dificuldades ou sofrimentos, certamente Deus tem um projeto para a sua vida, mas saiba que os sofrimentos acabarão quando Jesus voltar no reino dele. A nossa felicidade é futura. Não quer dizer que eu vou viver a vida toda triste aqui, não é isso. Mas a nossa plena felicidade é no futuro. Os pobres, né, eles entendem, pobres de espírito, eles entendem que necessitam cada vez mais do Senhor. Veja como a sociedade de Israel encarou Jesus, pensando no reino de Deus. O reino de Deus é dos pobres, né? É uma coisa pequena, pobres de espírito, a metáfora, o grão de mostarda, é algo que você menospreza.
nós menosprezamos o reino de Deus, a obra de Deus, a igreja de Deus na terra. Às vezes talvez tenha um grande evento, né, que você pode participar e tem um simples culto da igreja, né? Qual é o mais relevante? Entende? Eu sei que tem exceções no que eu estou falando, mas aqui é só para comparar. Qual é o mais relevante? Certamente é o culto que nós prestamos ao Senhor. Mateus 13, verso 55. Como os judeus encararam Jesus, o rei deste reino, o rei do reino de Deus, como é que eles encararam? Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Era assim que eles viam o rei. É um simples filho de um carpinteiro. E por que Jesus veio assim? Jesus poderia ter vindo de uma família mais nobre, mais rica naquele momento, mas foi do plano de Deus que Jesus nascesse simples, porque o reino de Deus é como esse grão de mostarda. Ele é uma coisa pequena aos olhos humanos, é uma coisa simples aos olhos humanos. Como é que você serve no reino de Deus? De modo muito simples. Você pode servir falando de Jesus. Sábado, 4 horas da tarde, um grupo de irmãos saiu daqui para falar de Jesus aqui na praça. Você pode falar de Jesus no seu trabalho. Você pode falar do Senhor Jesus na universidade, na sua escola. Você está servindo no reino de Deus. É simples. Você pode ser líder do Clube Oance. Você pode servir em outros departamentos na igreja, como no departamento de missões, na música. Você pode participar de um grupo de estudo bíblico. Muitas coisas você pode fazer para servir no reino de Deus. Ah, pastor, mas é tão simples. É muito simples, mas é tão simples que muitos de nós não fazemos. Fazemos coisas muito complicadas na vida, não é verdade? Às vezes nos tornamos profissionais muito bem qualificados nas nossas áreas, mas as simples coisas do reino de Deus não fazemos. É simples, é um grão de mostarda, é a isso que Jesus comparou. Por isso, o reino de Deus é pequeno aos olhos terrenos, mas não devemos desprezá-lo. E Deus fez ser pequeno para ser acessível a todos. Sempre tem algo que você pode fazer para a glória de Deus no reino de Deus, sempre. E uma coisa muitas vezes simples e pequena. Você não precisa fazer uma peregrinação ou doar toda a sua fortuna para a igreja para servir ao reino de Deus. Mas muitas vezes nem as coisas simples os crentes fazem. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. Outra verdade sobre o reino de Deus que Jesus nos ensina, Lucas 13, verso 20. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, mais uma vez, uma pergunta, né? A que eu comparo o reino de Deus? Se Jesus queria comparar o reino de Deus com alguma coisa, é porque o reino de Deus é difícil de você pegar. É intangível. Nós veremos a materialização, a consumação desse reino no futuro, quando Jesus voltar. Mas hoje, cadê o reino de Deus? Cadê o palácio do rei, né? Cadê o rei? Não estou vendo, né? Obviamente, ainda não podemos ver Jesus, nem o Pai, estamos vendo, né, o tabernáculo celestial, mas sabemos que esse reino existe. Jesus inaugurou o reino aqui na terra e estamos esperando a consumação do reino de Deus quando Jesus voltar. Mas enquanto isso não acontece, Jesus está dizendo: não menospreze o reino de Deus. E nós entendemos que se expressa na igreja. Nós somos cidadãos do reino. Ele é pequenininho hoje, mas ele vai crescer. Não menospreze. Não menospreze o reino de Deus. O reino de Deus é imperceptível aos olhos terrenos. Nós só enxergamos o reino de Deus pela fé, não enxergamos com os olhos terrenos. Hoje você enxerga o quê? Pessoas sentadas aqui na cadeira, a igreja.
Entendemos que muitos aqui já creram no Senhor Jesus Cristo, talvez todos aqui creram no Senhor Jesus Cristo. Então, mas e o reino de Deus? Nós somos expressão desse reino hoje, mas não enxergamos um reino. E aí Jesus explica isso aqui, é semelhante ao fermento. Fermento, você quando vai preparar um bolo, aqui a ideia é de um pão, né? Mas imagine um bolo, né? O fermento, quando você prepara um bolo, você diz assim, vou preparar um bolo, vou agora esconder o fermento no trigo. É assim que você fala? Não, vou preparar um bolo, vou misturar o fermento no trigo, não é assim? Na farinha, vou misturar, ok? Então, por que Jesus falou esconder, né? Quando você esconde o fermento ali no trigo, na farinha de trigo, a lógica que Jesus está colocando é que quando você pega uma medida de fermento para 3 medidas de farinha de trigo, e aqui pensando num pão, esse fermento se esconde dentro da farinha, e você não sabe mais o que é fermento. Então, da mesma forma, o reino de Deus ele é imperceptível aos olhos humanos. As coisas espirituais, elas são meio que imperceptíveis ao olho humano. Elas são perceptíveis aos que têm fé. Você vem para a igreja, domingo de manhã. Você vem, senta, escuta, achou tudo muito bonito, vai embora, beleza, tudo bem, legal, fiz minha atividade religiosa de hoje, né? Foi muito bonito, achei legal. Pastor, muito boa a mensagem, tá, aquela coisa toda, né? E vai para casa. Diferente de uma pessoa que entende, eu vim hoje de manhã me reunir com o corpo de Cristo. Eu vim prestar um culto de adoração ao Criador do universo, que enviou o seu Filho, Deus também, que não tem começo e nem tem fim, para morrer numa cruz pelos meus pecados, para me livrar do inferno eterno, destinado àqueles que cometem crimes contra o soberano Senhor e Rei do universo. Eu vim hoje aqui não somente sentar nessa cadeira. Eu vim hoje aqui não somente ouvir uma preleção ou ter uma atividade religiosa para aliviar a minha culpa. Eu vim prestar um culto de adoração ao Senhor, soberano, todo-poderoso, que por sua graça e misericórdia não me destruiu, mas me deu oportunidade. Entendem? Isso é a mente de quem vem à igreja domingo de manhã e domingo à noite. Que pela fé entende que este momento não é só mais um domingo, mais um momento de escola dominical, é só mais uma prática religiosa. Não é só mais uma prática religiosa. É um momento de obediência ao Senhor, porque Deus disse que a igreja tem que se reunir, porque a igreja tem que adorar o Senhor até que Jesus volte. E é o testemunho da igreja e das igrejas que hoje estão se reunindo para adorar a Deus no mundo, testemunhando de modo ativo e passivo. Aqui é um testemunho mais passivo, mas que tem uma certa atividade também, mas testemunhando que estamos aguardando Jesus. Querendo ou não, quem entende o reino de Deus pela fé está aguardando Jesus. Estamos aqui esperando o Senhor à tua volta. Enquanto o Senhor não volta, domingo a domingo estaremos aqui, quarta a quarta estaremos aqui, e nas outras atividades estaremos aqui, e nas nossas casas estaremos lendo a tua palavra e orando e aguardando, porque o reino vai se consumar. Hoje ele é pequeno. Hoje o reino de Deus ele é imperceptível. Os seres humanos não valorizam o reino de Deus. Valoriza a ONU. Valoriza, né, as grandes organizações mundiais, valoriza, mas o reino de Deus não, porque a humanidade não enxerga as coisas do Senhor, porque só os que creem conseguem enxergar. É isso que Jesus está querendo responder. A que comparareis o reino de Deus? Ele é comparado a esse fermento que, misturado na porção do trigo, ele se perde. Ele é imperceptível. O reino de Deus hoje é imperceptível. Sai 3, 4 irmãos pregar o evangelho aqui na praça, nem são notados. As pessoas nem percebem, mas eles estão como arautos do reino, anunciando o caminho de libertação. Entende?
Quem vem pregar o evangelho é encarado dessa forma pelo Senhor, né? São realmente homens, mulheres que estão anunciando as verdades de salvação. É assim que devemos enxergar o reino de Deus. O Senhor Jesus explicou isso de uma maneira bem mais clara. Lucas 17, verso 20. Olha aí, Lucas, capítulo 17, verso 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então nós carregamos essa expressão do reino de Deus. Por quê? Porque somos cidadãos do reino, o Espírito Santo faz morada em nós, nós representamos um pouquinho do reino de Deus, ainda não consumado, completo, aqui na terra. Nós somos sacerdotes desse reino, embaixadores desse reino. Quando você vem para um culto de oração, você não vem só para uma atividade religiosa, tira isso da sua cabeça. Você vem para uma atividade de intercessão, de rogar ao rei bênçãos, respostas, auxílios e agradecer ao rei por tudo que ele tem feito por nós. Às vezes, eu quase que fico pensando, seria bom se no nosso país, se o nosso país voltasse a ser uma monarquia. Mas por quê? Porque nós entenderíamos melhor o que é um rei. Entenderíamos melhor o que é um rei. Nós não temos rei, temos um presidente, é bem diferente, porque o Senhor, ele se apresenta na figura de um rei, Jesus também, e ele vai voltar para reinar. Nós temos que começar a perceber, embora as coisas no reino de Deus, na igreja, sejam simples, sejam pequenas, sejam muitas vezes imperceptíveis, de grande valor, aos olhos do Senhor, elas são extremamente valiosas. Lembre-se da ceia do Senhor, é um memorial muito simples, mas para Deus aquilo é muito importante. Ler a sua Bíblia em casa, quem está olhando de fora, é uma coisa muito simples, está lendo um livro, mas é uma atitude de devoção a Deus importantíssima. Da mesma forma, a sua atividade de oração em casa ou na igreja, assim como o seu testemunho por onde quer que você vá. Como pecadores, somos deslumbrados. Como pecadores, nós tendemos a valorizar coisas que se configuram grandes aos nossos olhos. Às vezes é um diploma, às vezes é um grau, às vezes é uma profissão, um posto, um cargo, uma arquitetura. E quando chegamos no reino de Deus, não percebemos a sua importância. Então, todo serviço que você faz, quer seja dentro desse prédio ou fora do prédio, se você faz para Deus, para a honra e glória de Deus, você está servindo ao reino de Deus. Está servindo para a honra e glória do Senhor. Na sua profissão, você pode estar servindo ao reino de Deus para glorificar ao Senhor. E essa é a grande diferença de um profissional que é crente, que é cristão. Porque a profissão dele também é o seu ministério. Então ele vive naquela profissão para a glória de Deus, porque ele entende que ele faz parte do reino de Deus. Ele não pode viver naquela profissão, qualquer que seja, de qualquer forma. Eu estou nessa profissão só para ganhar dinheiro. Então você é um ateu. Você está só para ganhar dinheiro? Ateu. Ateu é que trabalha para ganhar dinheiro. O crente trabalha para glorificar a Deus. E de quebra ganha o dinheiro para se sustentar. Mas a nossa profissão tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser. Tudo é para a glória do Senhor. Entende? Então, Jesus está querendo nos ensinar que o reino de Deus ele é imperceptível aos olhos terrenos. No entanto, ele não pode ser desprezado. Não despreze as coisas de Deus, porque elas são simples, porque elas são pequenas. Pelo menos parecem pequenas. Veja, o Senhor Jesus foi desprezado porque era filho de um carpinteiro. E a última verdade aqui é uma outra parábola, ela fala de um dono de casa. Olha Lucas capítulo 13, verso 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém.
E alguém lhe perguntou, Lucas 13, 23, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Perceba, aqui a parábola é a parábola de um dono de uma casa. E muitos estão entrando naquela casa, né? Jesus disse que preparou moradas, são quartos, lá em João capítulo 14, verso 1 e 2. Então a porta está aberta. Né? Muitos pregam o evangelho hoje, aqui na igreja muitos pregam o evangelho, outras igrejas pregam o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. A porta está aberta. Quando o rei voltar, o dono da casa voltar, ele vai fechar a porta. E aí não dá mais para entrar. E os que ficarem de fora vão bater. Aqui é uma metáfora, aqui é uma figura. Vão bater, deixa eu entrar. Olha, eu fui na tua igreja. Sim, você foi. E daí? Né? Você foi, mas você creu? Você foi, mas você se comprometeu com Jesus, né, na sua fé? Você realmente entendeu que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e você entregou verdadeiramente sua vida a Jesus? Você foi para a igreja, mas você creu que o Senhor poderia lhe livrar dessa condenação do inferno, a condenação eterna? Aí a pessoa vai dizer, não, então você fica do lado de fora. Só o estar no prédio da igreja não salva ninguém. Só o participar de atividades da igreja não salva ninguém. O fato do seu nome estar numa relação de membros da igreja também não te salva. É crer no Senhor Jesus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E essa fé se evidencia na prática. Essa fé, ela se apresenta no fato de você entregar a sua vida a Jesus e fazer tudo por Jesus. Verdadeiramente, você entender, o reino de Deus é pequeno, mas eu o valorizo. O reino de Deus é imperceptível, mas ele está em primeiro lugar na minha vida. O Senhor disse, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Buscamos as outras coisas, esquecemos o reino. E o que acontece muito, irmãos, hoje, é que nós falamos uma coisa e fazemos outra. Não, pastor, eu busco o reino de Deus. Muito bem, irmão. Está vindo orar? Ah, não está dando. Está lendo a Bíblia? Estou sem tempo, pastor. E você prega o evangelho onde você vai? Porque eu não consigo. E aí você vai dessas desculpas para Deus. Se naquele dia a porta fechar. Então a salvação é por obras? Não, ela não é por obras. Mas pelas obras se percebe a sua fé. Pelas obras se enxerga que tipo de fé você tem no Senhor Jesus. E só você pode saber qual a qualidade da sua fé. Tiago debateu isso muito bem lá no capítulo 2. Fé sem obras é morta. E Tiago pegou pesado, era o pastor daquela turma. Tiago disse, até os demônios creem e tremem diante do Senhor Jesus. Em outro momento eu vou trazer para os irmãos uma meditação sobre as palavras dos demônios no Novo Testamento. Parece que são crentes, porque são palavras de devoção, quase que de devoção a Jesus, de respeito profundo a Jesus. Os demônios, sabe por quê? Embora demônios rebeldes à vontade de Deus, eles sabem quem é Jesus. Nós nunca vimos Jesus transfigurado, nunca vimos Jesus como lá em Apocalipse capítulo 1, com a sua espada, seus olhos queimando como fogo, nunca vimos esse Jesus, né? Mas ele é o rei, e ele retornará, e esse mesmo Jesus que diz, o reino é esse grão de mostarda, não despreze. O reino é como esse fermento escondido, né? Você não vê direito,
mas não menospreze. Invista sua vida no reino de Deus. A porta está aberta. Para aqueles que ainda não creram, a porta está aberta, mas em breve, quando essa porta fechar, o que é que vai acontecer? Não é verdade? Muitos hoje estão sendo enganados com o falso evangelho. Aquele evangelho da felicidade, né? É só você vir aqui na igreja, sentir bem, feliz e está tudo beleza. Não, irmão. Você tem que crer no Senhor Jesus para ser salvo. E a tristeza grande são várias igrejas na nossa cidade, no Brasil e no mundo, que oferecem essa sensação de tranquilidade, achando que espiritualidade é igual a tranquilidade, salvação é igual a paz, tranquilidade, vida mansa, boa. Não é. Entende? E então o Senhor Jesus diz no verso 26, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Olha, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Quer dizer, nós estávamos perto do Senhor, mas em nenhum momento eles dizem que eles creram no Senhor, entende? Estavam junto, perto, comiam, bebiam, ouvíamos os ensinos, mas isso não é crer. Crer envolve compromisso. Crer envolve eu entendi o evangelho e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não mais tenho escolha, eu escolho o que Jesus quer para mim. Eu prefiro ser escravo de Jesus do que ser escravo do pecado e de mim mesmo. Essa é a verdade. Então eles estavam ouvindo de Jesus, na presença de Jesus, alguns até se banqueteavam com Jesus, mas não creram. Então temos que ter isso muito claro nas nossas mentes. Essa é a mensagem que a igreja tem que pregar sobre o reino. E então Jesus diz no verso 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. E aqui falando bem para judeus, aqui ele estava pregando bem para judeus. Então veja, Abraão, Isaque, Jacó e os profetas estão vivos, eles vão ressuscitar, e eles também vão fazer parte do reino de Deus. Naquele dia, muitos judeus não vão fazer parte, vão ser lançados fora, porque não creram. Viram Jesus, pensando nesse povo aqui específico do Evangelho, ouviram a mensagem de Jesus, mas rejeitaram. E perceba, Jesus, ele é pura bondade, puro amor. O Senhor Jesus é manso e humilde de coração. O Senhor Jesus é misericordioso. Mas vai chegar o dia que Jesus vai fechar a porta. Ele mesmo é a porta, né? E ele vai fechar essa porta. E não dá mais para entrar. Então, por isso que nós pregamos o Evangelho. Por isso que nós somos gratos pelo Evangelho que recebemos e pela conversão que foi operada em nós pelo poder de Deus. Porque hoje sabemos que vamos entrar pela porta. E por isso temos que valorizar o reino de Deus. É simples. É imperceptível. Mas temos que valorizar as coisas do Senhor. E no verso 29, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. De todas as partes do planeta se encontrarão naquele dia. Nós entendemos que será nas bodas do Cordeiro, quando estivermos reunidos, toda a igreja desde Atos capítulo 2 até o dia do arrebatamento de vários povos e nacionalidades e línguas. Vai ser assim uma festa enorme. A boda é a comemoração, é uma festa, é um banquete, celebração de um casamento, o casamento da igreja com Jesus. Todos estarão ali reunidos, mas esse versículo fala além das bodas, porque lá nas bodas do Cordeiro estarão só a igreja e Jesus. Mas segundo o verso 29, haverão crentes do Antigo Testamento também. Haverão crentes daqueles que passaram pela tribulação de 7 anos. Haverão crentes de todas as nacionalidades, de todas as épocas, desde Adão até o último homem pecador que existia aqui na terra. Todos estes comporão esse momento maravilhoso num banquete no reino de Deus. Veja, as 2 primeiras parábolas falavam do reino de Deus, e essa aqui também continua falando do reino. Nós estaremos nessa festa um dia, e todos aqueles que creram, e esse será um momento maravilhoso. Para quem crê em Jesus, há um assento na mesa. Entenda isso. Para quem crê em Jesus, você vai ter um assento nessa mesa, neste banquete com o Senhor.
Mas para quem não creu, a porta vai fechar. Essa é a figura, esta é a parábola. A porta vai fechar e não dá mais para entrar. Hoje dá. Hoje a porta está aberta. E o verso 30 diz: contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. E a ideia aqui tem várias possibilidades de entendimento desse versículo, mas entendemos que a mais coerente é aqueles que muitas vezes passaram a vida fazendo desgraças e perversões e vão se converter nos últimos momentos, ou muitas vezes aqueles que viveram numa religiosidade a vida toda, mas realmente nunca chegaram a crer no Senhor Jesus Cristo. É possível que pessoas crentes, ou que se dizem crentes, frequentem igrejas evangélicas por décadas e nunca terem conhecido Jesus. É possível, existe, acontece. Por isso é necessário pregações como essas de Jesus, para abrir os nossos olhos. Lembre-se, Jesus não estava pregando para pessoas tão distantes de Deus. Jesus estava pregando para judeus que conheciam a lei de Moisés, que iam quase que todo dia no templo, que tinham uma relação religiosa com Deus, embora distantes de Deus, porque estavam adorando a Deus, servindo a Deus de modo completamente errado. Você compreende a importância do reino de Deus na sua vida? Sei que nós nos dedicamos a muitas coisas na vida, como eu falei no início. Nos dedicamos aos estudos, nos dedicamos a um esporte. Tem gente que gosta tanto do esporte que todo dia, naquela semana, não falta de jeito nenhum, vai até doente. E na igreja, que é a expressão do reino de Deus, né? Tem gente que é tão comprometido com o seu trabalho, e está certo, não estou dizendo que está errado, que chega na hora, às vezes até antecipado. E na igreja, e no reino de Deus. Pessoas tão comprometidas com o seu trabalho, que faz bem direitinho, se especializa e se capacita. E no entendimento da palavra de Deus. Somos tão especialistas quanto somos nos nossos trabalhos. Cursos tão difíceis, né? Difíceis, cursos de sistema de informação, curso de direito, curso de medicina, né? A turma que tem que estudar muito, se especializam tanto. Nos especializamos tanto para compreender a palavra do Senhor, estarmos habilitados ao discipulado, ao evangelismo. É assim, irmãos, que na prática nós medimos a relevância do reino de Deus nas nossas vidas. É assim que a fé, ela se torna prática, a fé se torna viva, é quando você realmente percebe o que é o reino de Deus e coloca o reino de Deus no seu devido lugar na sua vida. É isso que Jesus quer nos ensinar. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado e pela tua graça e misericórdia nos trouxe para o teu reino. E oramos ao Senhor e suplicamos que a cada dia o Senhor abra os nossos olhos para crermos, para ter fé na tua palavra e viver como ela ensina. Capacita-nos, Senhor Deus, a não sermos crentes como muitos nessa era moderna. Capacita-nos, ó Pai, a estarmos firmados nos preceitos do Senhor, valorizando aquilo que realmente tem valor, como o reino do Senhor aqui na terra. Pedimos que o Senhor nos fortaleça para isso, e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.